Moramos em um planeta gigante, e nesse planeta existem os continentes, os países, os estados, as cidades, os bairros e as ruas. Como tudo isso se formou? Agora não nos importa quantos dias Deus gastou ou se de fato o Big Bang aconteceu. Existem 7 bilhões de indivíduos e cada indivíduo pertence a determinada residência, e o conjunto de indivíduos pertencentes a determinada residência forma a população de determinado lugar. Nos lugares nos quais habitamos, estabelecemos relações com outras pessoas, as quais também se relacionam com nós, o que resulta em um processo de sociabilidade. Nas residências moram as famílias, que são um grupo social, a maioria hipócrita. Essas famílias acordam, tomam café da manhã e geralmente almoçam entre meio-dia e 2 horas da tarde. No almoço comem basicamente arroz, feijão, que basicamente custa o nosso rim, e carne. Enquanto comem, costumam assistir a um jornal. O jornal televisivo é um recurso audiovisual desenvolvido pelos seres humanos para tratar de acontecimentos atuais. E esses acontecimentos existem porque os indivíduos interagem entre si, a partir de diferentes opiniões. Às vezes, essas diferentes opiniões alcançam extremos, tomando como exemplo o assunto tratado pelo politicamente incorreto, a Previdência Social, que incomoda principalmente a classe trabalhadora da sociedade. Está começando mais um jornal politicamente incorreto, com Thalita Bernardes e André Bonner. Hoje vamos falar sobre política e educação nas escolas e futebol. Bom, das 47 escolas públicas, 43 são de greve devido à reforma da Previdência. Nossa repórter Giovana esteve na audiência pública contra a reforma da Previdência, entrevistando a professora de Economia Vanessa Petrelli, da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, boa noite. Qual a sua opinião sobre o modo como essa reforma está sendo proposta? Porque a gente sabe que ela é necessária, porém não teve nenhuma consulta com a sociedade, né, nenhum debate, nenhum tipo de votação. Bom, em primeiro lugar, a reforma de Previdência necessária, resta saber em que termos ela é necessária. Acho que ajustes à Previdência são importantes, mas não nos termos que estão sendo propostos, né? Proposta é um fim da proposta que estava por trás da Constituição de 88, de proteção às populações com menores condições, né? E é um ataque aos direitos dos trabalhadores. Então, em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, acho que é importante, uma questão que você colocou, é a questão da democracia. Essa proposta, ela está vindo, tem que ter sido efetivamente debatida com a população e sem ter sido referendado pelo voto popular, uma vez que esse debate não fez parte das eleições presidenciais e que, muito pelo contrário, houve uma indicação da população pela não mudança de questões fundamentais de proteção. E, no entanto, nós estamos verificando que essas questões estão passando com grande facilidade, tanto na Câmara dos Deputados quanto na questão do Senado. Então, acho que a questão da democracia está sendo atacada. Bom, hoje pela manhã, nossas repórteres Giovana e Raíssa foram para a manifestação realizada pelos movimentos MBL Vem Pra Rua. É com você, Giovana. Qual a sua opinião sobre o modo de como a reforma da Previdência está sendo proposta? Escravidão. Um trabalhador que mora na roça, que carrega sacos de cimento, ela não pode exigir 49 anos de um trabalhador que não trabalha dentro do Congresso, com ar-condicionado. É diferente. Para eles, 49 anos não é nada. Eles trabalham sentados, tem plano de saúde completo. Quem trabalha de chapa ou na área rural, pobres, os diferentes têm que ser tratados diferentes. A igualdade é tratar a desigualdade de acordo com cada um. Você acredita que existe alguma solução? Sim, acredito muito que há uma solução. É fazer uma reforma que tire dinheiro das grandes fortunas e aumenta o imposto de fortunas acima de 10 milhões de reais por mês. Reforma que mexe com os grandes e os corruptos, que pega todo o dinheiro dos corruptos e construa hospitais Dr. Sérgio Moro, hospitais Lava Jato,
E aí, o nosso Brasil tem jeito sim. Bom dia, Thalita. Estamos aqui aguardando o início das manifestações e a nossa repórter Raíssa irá entrevistar um policial militar, pois nossa intenção é saber a opinião dele sobre a situação atual do país, de acordo com as manifestações dos brasileiros que estão desapontados. Qual a sua opinião sobre o modo de como a reforma da Previdência está sendo proposta, já que sabemos que vocês não participam? Bom dia. A reforma da Previdência está sendo tratada num caso de necessidade no dia de hoje, né? Porque é notório que o sistema de previdenciário no Brasil hoje ele não é mais autossustentável. Em questão dos militares, eles têm uma peculiaridade do serviço igual. Por exemplo, hoje é um domingo, a gente está trabalhando das 7 horas da manhã até as 8 da noite, alguns policiais, e a gente tem uma carga horária excessiva. E nossa previdência aqui em Minas Gerais, por exemplo, é o PSN. É como se fosse uma previdência privada. A gente não sobrecarrega a previdência federal que está sendo proposta a mudança. A gente tem a nossa própria previdência. Acredito que todos têm que contribuir, os militares também poderiam contribuir, mas se você parar para pensar, um policial militar trabalhando com 65 anos na rua, trabalhando de segunda a segunda, sem horário de embora, se for correr atrás de um criminoso ou coisa do tipo, não tem condição física para realizar esse serviço. Então, a Polícia Militar está aí para fazer parte dessa reforma se necessário, mas tudo tem que ser estudado. Eu também não acho justo um trabalhador doméstico ou alguém que trabalha no campo trabalhar até seus 75 anos, 80 anos de idade. Eu acho que deve ter uma restrição de despesas, tem muitas áreas que têm excesso, para ser voltada a previdência, para todo mundo ser beneficiado, não ter prejuízo para ninguém. Os indivíduos formam as sociedades e a sociedade forma os mesmos, pois se influenciam simultaneamente. Quando nascemos, já nos deparamos com o mundo pronto e temos que nos adaptar ao mesmo. As sociedades necessitam de um governo. Governo é uma organização que foi criada para exercer controle sobre a sociedade. As sociedades decidem quem governará seus países por meio da eleição. Esse alguém é eleito por cada indivíduo, e é óbvio, individualmente. Porém, o que fará parte da escolha de cada indivíduo já foi uma escolha de um conjunto de pessoas que formam os partidos políticos. O atual governo da presidência é apresentado por Michel Temer, que, dentre outras propostas, lançou a PEC 287 sobre a reforma da Previdência, uma decisão restrita aos membros desse governo, mas que repercutiu em toda a sociedade, da classe mais pobre até a mais rica. Porém, ocorrem diferentes proporções nas classes sociais. Devemos pensar, então, que nossas escolhas são repercutidas fora do nosso alcance, de acordo com diferentes pontos de vista antes mesmo de chegar até nós. Então, obrigatoriamente, existe uma relação entre os indivíduos. Este tal governo, que a princípio governa para o bem das pessoas, pelas pessoas, é honesto e que está em ótimo funcionamento. Sabe o quê? Isso mesmo, uma fantasia. Algo longe de ser alcançado. É como um teatro, com cenas ensaiadas e falas decoradas, porém com péssimos atores. Pois pelo menos em uma boa peça teatral os atores seguem um roteiro antes planejado. E é por isso que as pessoas votam em pessoas com um caráter fictício. Com isso, o trabalhador brasileiro, que trabalha geralmente 6 dias por semana, 8 horas por dia e tem só o necessário para sua sobrevivência e de seu grupo social, consegue alcançar a felicidade, mesmo que morra antes de sua aposentadoria.